Fala galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou passando aqui só para corrigir esse último exercício que nós tivemos aí sobre racionalização e acabou que a gente não conseguiu corrigir as opções, tá? Embora seja um tipo de exercício muito simples e muito fácil, eu quero tirar qualquer dúvida que vocês possam ter acerca desse assunto de radiciação, que é um dos temas que a gente vai ter na nossa prova, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, quando o comando da questão pede para que você racionalize ou para que você resolva as operações envolvendo raízes, ou ele te dá uma expressão e através dessa expressão você precisa achar um resultado final, a primeira coisa que você precisa sempre ter em mente é: eu não consigo resolver raízes com índices diferentes, ok? Então tudo que a gente está fazendo aqui são soluções de raízes com índices iguais. Se os índices forem diferentes, ao final do vídeo eu vou mostrar para vocês como é a forma de vocês conseguirem resolver isso daqui, ok? Mas aqui todos os denominadores, todas as raízes são raízes quadradas, então fica simples e fácil de você determinar os valores dessas raízes, beleza? Então, primeiro, o fator racionalizante é aquele número ou aquela expressão que vai dar para nós, né, uma forma de tirar a raiz do denominador da fração, tá? Então, por isso que a gente racionaliza. Qual é a função da racionalização? Tirar ou deslocar do denominador a raiz. Não podemos trabalhar com uma raiz no denominador, ok? Então, a gente sempre precisa racionalizar toda vez que isso acontece. Se nós tivermos, por exemplo, igual aqui na letra A, que é 3 sobre a raiz de 5, o fator racionalizante de uma raiz quadrada é a própria raiz quadrada, ok? Então, quando eu for calcular aqui, ó, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo fator racionalizante, ok? Então, ó, como o fator racionalizante da raiz de 5 é a própria raiz de 5, aí a gente começa a calcular. Ó, 3 vezes a raiz de 5 é 3 raiz de 5, ok? Eu não consigo resolver um número com a raiz, então eu junto os dois na forma de multiplicação igual está aqui. Agora, ó, raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai dar a raiz de 5 vezes 5, que é 25, ok? Então aí a gente usa a propriedade das raízes. Se a gente está multiplicando duas raízes cujo índice seja o mesmo, ou seja, sejam raízes quadradas, raízes cúbicas, raízes quartas, raízes quintas, por aí vai. Se o índice da raiz for o mesmo, eu consigo resolver. Se não, aí eu tenho que usar um método que no final eu explico para vocês qual é, tá? Então, ó, 25 ele tem raiz quadrada, né? Então aqui eu vou ter 3 raiz de 5 sobre 5, ok? Está racionalizado. Resolvi a minha questão, beleza? Vamos para a próxima. 2 mais raiz de 3 sobre a raiz de 7. Prestem bem atenção. A raiz aqui ela está no denominador. É ela que vai determinar quem vai ser o meu fator racionalizante, ok? Então, o fator racionalizante nesse caso vai ser a própria raiz de 7. Então, ó, eu preciso multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 7. Ok? Preciso tirar a raiz de 7 do denominador, então eu multiplico por ela mesma, que aí eu consigo tirar ela dali. Então, ó, agora, olha o processo que a gente vai fazer. 2 vezes a raiz de 7, 2 raiz de 7. Raiz de 3 vezes a raiz de 7 vai dar a raiz de 21. Ok? Ali a gente aplicou a propriedade distributiva, onde eu tenho que multiplicar cada um dos termos da minha expressão pela raiz de 7, tá? Então, ó, 2 vezes a raiz de 7 é 2 raiz de 7, raiz de 3 vezes raiz de 7, raiz de 21. E embaixo, raiz de 7 mais vezes a raiz de 7 dá a raiz de 49. E a raiz de 49 é 7, ok? Então, nós vamos ter 2 raiz de 7 mais raiz de 21 sobre 7. Pelo processo, vocês já percebem que quando eu multiplico a raiz por ela mesma,
eu apenas sumo com a raiz e repito o número sozinho, ok? Essa é a ideia da racionalização. Tirar essa raiz daqui e deixar um número, ok? Natural, qualquer, para que eu possa trabalhar aqui. Ó, letra C. Agora na letra C, nós temos 7 sobre 2 mais raiz de 11. Prestem bem atenção quando isso acontecer. Agora, o meu fator racionalizante não vai ser apenas a raiz, tá? Porque aqui eu tenho uma expressão, seja uma adição ou uma subtração, que aparece uma raiz. Sempre que isso acontecer, o fator racionalizante vai ser a expressão oposta, ou seja, são os mesmos valores, só que com o sinal ali do meio trocado, tá? Então, o fator racionalizante nesse caso aqui vai ser 2 menos a raiz de 11, tá? E aí eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por esse fator racionalizante, ok? O meu denominador era 2 mais raiz de 11. O fator racionalizante é 2 menos a raiz de 11. Então, ó, vamos lá. Vou ter que multiplicar toda essa expressão em cima por 7, ok? Então vai ficar 7 vezes 2, 14, menos 7 vezes raiz de 11, 7 raiz de 11, sobre... Toda vez que acontecer isso daqui embaixo, eu expliquei para vocês qual o modo que vocês têm que fazer. Vocês precisam usar aquela propriedade que a gente aprende lá no 8º ano, que é o produto da soma pela diferença, tá? O que o produto da soma pela diferença me diz? Toda vez que eu estiver multiplicando uma expressão positiva por uma expressão negativa, ou seja, a mesma expressão só muda e altera o sinal, eu tenho um modo direto de achar a resposta. E que modo é esse? Raiz quadrada do primeiro, ou seja, 2 ao quadrado, menos, isso já é da fórmula, raiz quadrada do segundo, ou seja, raiz quadrada de 11 elevado ao quadrado, ok? Eu elevo o primeiro termo da minha expressão ao quadrado menos o segundo termo da minha expressão ao quadrado. E aí, a partir daí eu acho a resposta. Em cima eu já não tenho mais o que resolver. Então só vou repetir. 14 menos 7 raiz de 11. Embaixo eu vou ficar com 2 ao quadrado, 4, menos. Estou tirando uma raiz quadrada, estou elevando ao quadrado. Toda vez que isso acontecer, é só cortar. Ó. Corta a raiz com o expoente, então sobra apenas um número. Então eu tenho aqui, ó, 4 menos 11. Vou dar a resposta final aqui embaixo. Ó. É 14 menos 7 raiz de 11 sobre 4 menos 11 vai dar menos 7. Ok? Posso parar aqui? Posso. O ideal é que não tenha esse menos aqui no denominador. Então, qual é a ideia aqui? Para encerrar, eu posso dividir isso aqui por menos 7, tá? Então, ó, 14 dividido por menos 7 dá menos 2. Menos 7 dividido por menos 7 dá mais 1 raiz de 11, ok? Então, essa daqui seria minha resposta final. 2 menos 2 mais a raiz de 11, beleza? Então, esse processo aqui a gente vai adotar durante os outros itens dessa questão. Ó, letra D. Raiz de 3 mais raiz de 5 dividido pela raiz de 3 menos a raiz de 5. Vejam o seguinte, quem vai ser o meu fator racionalizante vai ser a expressão oposta ao denominador, tá? Então, se aqui eu tenho raiz de 3 menos a raiz de 5, meu fator racionalizante vai ser raiz de 3 mais raiz de 5. Em cima e embaixo, ok? Mais raiz de 5. Beleza? Multipliquei em cima e embaixo pelo fator racionalizante. Agora, é só aplicar a distributiva. Eu tenho que multiplicar todos os termos dessa expressão por todos os termos dessa outra expressão. Então, vai ficar o seguinte. Ó, vai ficar com uma expressão um pouco longa, mas nada difícil de a gente resolver. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 9, ok? Raiz de 3 vezes a raiz de 5 vai dar raiz de 15.
Já resolvi a primeira parte, vou para a segunda. Raiz de 5 vezes a raiz de 3 dá raiz de 15, positivo, mais raiz de 5 vezes a raiz de 5, raiz de 25. E embaixo eu tenho o produto da soma pela diferença. Então vai ser raiz de 3 elevado ao quadrado menos raiz de 5 elevado ao quadrado. Ok? Em cima, eu tenho algumas coisas para resolver. Ó, raiz quadrada de 9 existe, é 3, e a raiz quadrada de 25 também existe, que é 5. Então, eu preciso reescrever isso. Então, eu vou ter, ó, fazer aqui embaixo, 3, ó, 1 raiz de 15 mais 1 raiz de 15 dá 2 raiz de 15. Beleza? Mais raiz de 25 é 5. E embaixo eu vou ter uma expressão também, ó. Raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3, menos raiz de 5 ao quadrado dá 5. Ok? A mesma situação que eu falei para vocês no exercício anterior. Se eu tenho um produto, ok? De uma expressão positiva, por essa mesma expressão negativa, eu posso usar através da fórmula direta. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Se eu estiver elevando uma raiz quadrada ao quadrado, eu posso simplificar. Eu corto a raiz com o expoente. Foi o que eu fiz aqui. Eu tinha a raiz quadrada de 3, eu cortei a raiz e o expoente e sobrou 3. Eu tinha a raiz de 5 elevado ao quadrado, cortei a raiz com o expoente, sobrou 5. E agora eu vou resolver isso aqui e encerrar a minha questão. Ó, 3 mais 5, 8, mais 2 raiz de 15, sobre 3 menos 5 dá menos 2. O ideal é nunca ter número negativo no denominador. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir tudo aqui por menos 2, ok? Então, ó, 8 dividido por menos 2 dá menos 4. Mais 2 dividido por menos 2 dá menos 1 raiz de 15. E aí está a nossa resposta final. Próximo, ó, mesma coisa, uma expressão no denominador. Sempre que isso acontece, nosso fator racionalizante é a expressão oposta. Então, 1 menos a raiz de 2. Uso para multiplicar embaixo e uso também para multiplicar em cima. Ó, vamos lá. 5 vezes 1, 5. 5 vezes menos raiz de 2, menos 5 raiz de 2. Embaixo, quadrado do primeiro, menos 1 ao quadrado, menos a raiz de 2 ao quadrado. 5 menos 5 raiz de 2, eu vou repetir. Embaixo, 1 ao quadrado dá 1, menos raiz de 2 ao quadrado dá 2, ok? Ó, 1 menos 2 vai dar menos 1. Mais uma vez a gente vai ter um denominador negativo. Então o que eu vou fazer? Eu já vou direto para a resposta, tá? Como eu tenho que dividir tudo ali por menos 1, o que isso vai representar para mim? Só trocar os sinais, tá? Eu vou ficar com números com os sinais opostos. Eu vou ter 5 dividido por menos 1, que dá menos 5. E eu vou ter esse outro menos 5, que dividido por menos 1 vai dar mais 5 raiz de 2. Aí vocês podem estar se perguntando, mas professor, eu preciso resolver isso? Sempre que der, o ideal é que você resolva, porque na prova não vai ter essa opção. Na prova vai ter a opção reduzida, tá? Então toda vez que der para vocês resolverem, resolvam. Se porventura aqui, no lugar desse 2, tivesse um número 3, aí essa já seria a minha resposta final. O máximo que eu poderia fazer é tirar esse sinal de negativo daqui e jogar ele para frente da minha fração, tá? Mas, quando der para dividir os números de cima pelo de baixo, divide e acha a menor resposta possível, que aí a gente consegue
achar a resposta reduzida, tá? Próximo, letra F, fator racionalizante, ó, uma expressão. Então vai ser a expressão oposta, 3 mais raiz de 3. Multiplico embaixo e multiplico também em cima. Agora, ó, vou multiplicar todos os termos aqui pela raiz de 2 e depois por 5. Então, raiz de 2 vezes 3, 3 raiz de 2. Ok? Raiz de 2 vezes a raiz de 3, raiz de 6. Então, já estou indo direto para o resultado, tá? Se o índice é o mesmo, eu já posso resolver direto. 2 vezes 3, 6 ali dentro da raiz. Agora, eu vou multiplicar tudo por 5. Ó. 5 vezes 3, 15, mais 5 vezes a raiz de 3, 5 raiz de 3. Terminei a parte de cima, vou para a parte de baixo. Produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro, ou seja, 3 ao quadrado, menos a raiz de 3 ao quadrado. Ok? Agora, em cima, eu posso resolver. Eu tenho raiz de 2, raiz de 6 e raiz de 3. Nada com nada, tá? Então, só vou repetir a expressão. Então, eu tenho 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 3 mais a raiz de 6 mais 15, ok? Tudo isso sobre 3 ao quadrado dá 9, menos raiz de 3 ao quadrado dá 3. Agora só falta resolver ali embaixo e achar a resposta final. Em cima é só repetir. Então, ó, 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 3 mais a raiz de 6 mais 15 sobre 9 menos 3, 6. Está aí a minha resposta final. Não preciso simplificar, até porque não dá para simplificar. Eu até posso simplificar aqui por 3, mas eu tenho 5 aqui, 1 aqui, 15, que não vão ajudar a gente em nada na hora de simplificar isso daqui. Então, esse daqui, ou essa daqui, já é a forma mais simplificada possível, tá? Então, deixa aqui, não precisa. Agora, a G, a H e a I, elas têm um produto que envolve raiz no denominador. Então, eu não posso usar o produto da soma pela diferença, porque o produto da soma pela diferença ele vai trabalhar apenas com expressões positivas e negativas, não com um produto. Quando eu estou resolvendo um produto no denominador, qual é a forma de resolver? O mesmo jeito que eu resolvo quando eu só tenho a raiz no denominador. Tá? Então, quem vai ser o meu fator racionalizante? Apenas a raiz. Então, ó, multiplico em cima pela raiz de 5 e embaixo também pela raiz de 5. Ok? Porque a ideia continua sendo a mesma. Eu só preciso tirar a raiz do denominador. O 4 ali, ele não me incomoda, ele não me atrapalha de jeito nenhum. Então, o que eu preciso? Tirar apenas a raiz dali. Então, ó, vamos lá. 6 vezes a raiz de 5 dá 6 raiz de 5. 4 embaixo eu vou repetir, ok? Vezes raiz de 5 vezes a raiz de 5, a gente já trabalhou isso em alguma questão aqui, ó. Aqui, onde nós fizemos a multiplicação. Nós pegamos aqui, ó, raiz de 5 vezes a raiz de 5, que deu a raiz de 25, que teve como resposta final 5. Então, quando eu multiplico uma raiz por ela mesma, a ideia é só eu cortar o expoente e repetir o número sozinho. Então, vai ficar, ó, 4 vezes 5. Então, aqui é 6 raiz de 5 sobre 20. É uma forma de resposta? É, mas não é a mais reduzida. Porque eu posso simplificar aqui, ó. Em cima e embaixo, posso dividir por 2, tá? Os dois são pares, então eu posso dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3 raiz de 5, repete. 20 dividido por 2 dá 10. Então, aquela dali é a minha forma mais reduzida possível.
Letra H, mesma coisa. Eu tenho ali no meu denominador 2 raiz de 3. Mas quem vai ser o meu fator racionalizante? Só a raiz de 3. Então, ó, vamos lá. Raiz de 3 embaixo, raiz de 3 em cima. Ok? E aí a gente vai resolver normalmente. O 3 raiz de 7. O 3 eu vou repetir. Ok? Então, raiz de 7 vezes a raiz de 3 dá raiz de 21. Embaixo, o 2 eu repito. Raiz de 3 vezes a raiz de 3, raiz de 9, que dá 3. Ok? Ali, ó, do jeito que está, eu já posso simplificar. Eu posso cortar esse 3 de cima com o 3 de baixo. Ok? Em cima eu estou multiplicando por 3 e embaixo eu estou dividindo por 3. Então, ó, minha resposta final vai ser raiz de 21 sobre 2. Tá? Menor resposta possível está respondida. Estamos chegando no final, está quase acabando. Ó, letra I. Fator racionalizante, só a raiz de 5. Raiz de 5 embaixo, raiz de 5 em cima. Ok? Sempre que eu tiver uma expressão, eu tenho que multiplicar cada termo por aquele número ou por aquela raiz. Tá? É isso que a gente vai fazer. Ó, raiz de 3 vezes a raiz de 5 dá raiz de 15. Ok? Raiz de 7 vezes a raiz de 5 dá raiz de 35. E embaixo, o 2 eu repito, vezes 5. Tá? Raiz de 5 vezes a raiz de 5, a raiz some, o número fica sozinho ali. Agora, minha resposta final, raiz de 15 mais raiz de 35 sobre 2 vezes 5, 10. Minha resposta final está ali, simples assim. E a letra J, para a gente encerrar, ó, uma expressão, tá? Então, produto da soma pela diferença. Raiz de 5 menos raiz de 2. Então, o fator racionalizante é raiz de 5 mais raiz de 2. Multiplico em cima e multiplico embaixo por esse fator racionalizante. Aí agora é só ir fazendo com calma e devagar, sem pressa. Raiz de 3 vezes a raiz de 5, raiz de 15. Raiz de 3 vezes a raiz de 2, raiz de 6. Tá? Índices iguais, eu posso aplicar direto a propriedade e ali já jogar o valor das raízes ali dentro. Agora aqui, ó, produto da soma pela diferença. Raiz de 5 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Só vou dar a resposta ali embaixo e encerro a questão. Ó, o de cima não tem como resolver, então vai ficar raiz de 15 mais raiz de 6, ok? E embaixo vai ficar 5 menos 3, ok? Os valores vão sair de dentro das raízes, porque estão sendo elevados ao quadrado. E aí a gente acha a nossa resposta final, que é a raiz de 15 mais a raiz de 6 sobre 5 menos 3, 2. Tá? Então aí nós encerramos essa parte da nossa correção. E agora, para vocês conseguirem ter uma ideia, se porventura os índices das raízes forem diferentes, e aí eu quero usar um espacinho aqui, vou usar esse espaço aqui, tá? Esse espaço entre essas questões aqui para explicar. Se eu tiver, por exemplo, raiz quadrada de 2, ok? Vezes a raiz cúbica de 3, beleza? Eu não consigo resolver aquela expressão daquele jeito. Então, o que eu preciso fazer? Achar novos índices para as raízes, ok? E como eu vou fazer isso? O MMC, ok? Para ficar fácil, multiplica os índices um pelo outro. Ó, aqui o índice é 2, aqui o índice é 3. 2 vezes 3, 6, tá? Beleza?
Isso você pode usar até quando você estiver calculando raiz de raiz. Isso aí a gente vê mais para frente. Ó, o índice agora é 6. Então aqui o meu radicando vai mudar. Ele vai ter expoente. Ó, 6 dividido por 2 dá 3. Então esse meu 2 aqui vai ficar elevado a 3. Tá? E o próximo? 6 dividido por 3, tá? Eu estou dividindo o índice novo pelo antigo. 6 dividido por 3 dá 2. Então esse 3 vai ficar elevado a 2. E aí que eu consigo resolver. Vai ser a raiz sexta 2 ao cubo dá 8, vezes a raiz sexta de 3 ao quadrado, que dá 9. Ok? Isso aqui é a raiz sexta. 8 vezes 9 dá 72. Então está aqui a minha resposta final. Tá? Dica super importante. E vocês deem até uma observada melhor nisso daqui, quando os índices são diferentes, que a gente deve ter aí pelo menos uma questão trabalhando com índices diferentes. Tá? Mas aqui está o modo de resolver. E o outro assunto que eu também toquei, e a gente encerra por hoje, por aqui, é raiz de raiz. Tá? O que acontece na raiz de raiz? Isso aí vocês têm no caderno de vocês. Toda vez que vocês tiverem que calcular a raiz, por exemplo, raiz cúbica da raiz quadrada da raiz quarta de 8. Raiz de raiz. Eu tenho 3 raízes ali. A raiz cúbica, a raiz quadrada e a raiz quarta. Eu posso simplificar isso daqui como? Fazendo o seguinte, colocando apenas uma raiz, ok? Quem vai ser o meu novo índice? É só multiplicar. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Ou seja, vai ser a 24ª raiz de 8. Tá? Então, sem muitas complicações, sem muitas dificuldades. Então, galera, essa é a revisão que eu queria fazer com vocês. Fator racionalizante, quando os índices são iguais, quando os índices são diferentes, raiz de raiz. E estudem para a nossa prova. Não está complicada, mas se vocês não souberem essas coisinhas que são básicas, vocês muito provavelmente não conseguirão fazer muitas das questões, tá? Então, peguem firme, estudem, levem a sério, que o 10 aguarda vocês, beleza? Então, até a nossa próxima aula, fiquem com Deus e boa prova para todos vocês. Tchau, tchau!